Olá, você se lembra da época em que fumantes e não fumantes conviviam em locais fechados como restaurantes e bares? Pois é, há 7 anos, a lei antifumo no estado de São Paulo fechou o cerco contra o cigarro nesses locais. O índice de cumprimento da legislação por parte dos comerciantes é de quase 100%. O programa Agora é Lei de hoje avalia os impactos da medida sobre o tabagismo. Conheça agora os nossos convidados. O Dr. Gustavo Prado, pneumologista do INCOR, a psicóloga doutora Silvia Cury, coordenadora do Programa de Cuidado Integral ao Fumante do HCOR, a doutora Maria Cristina Megide, diretora do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, e também a doutora Sandra Silvia Marques, do CRATOD. É o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Ela também é coordenadora do Programa Estadual de Tabagismo. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. O sucesso da lei antifumo também tem a ver com o comportamento da população. 20% do total de multas aplicadas contra os infratores são fruto de denúncias das pessoas. A Lei Estadual 13541 de 2009, de autoria do Executivo, conhecida como Lei Antifumo, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em abril de 2009. Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto considerado fumígeno, derivado ou não do tabaco, em ambientes total ou parcialmente fechados. De acordo com dados oficiais do governo do estado de São Paulo, até maio de 2016, quando a lei completou 7 anos, 3.520 multas foram aplicadas, uma em cada 5 por meio de denúncia da população. A fiscalização não recai sobre os fumantes, e sim sobre os estabelecimentos. Em caso de desrespeito à lei, o estabelecimento receberá multa que é dobrada em caso de reincidência. O índice de cumprimento da legislação é de 99,7%. A gente pensa mais no bem-estar do cliente, né? Não em relação à multa. Porque sem uma lei é para um bem de todo mundo. Que se você entra num restaurante para jantar com sua família, senta um rapaz de um lado, quer beber uma cerveja, um uísque, alguma coisa, vai ficar fumando. Isso atrapalha a saúde do seu filho, o seu, entendeu? A Lei Antifumo Paulista dispõe que a proibição de fumar se aplica aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados, em qualquer dos seus lados, por parede divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. E especifica que os recintos de uso coletivo são, dentre outros, os ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer ou casa de espetáculos, supermercados e padarias e também veículos públicos ou privados de transporte coletivo. Eu acredito que tanto fumante como não fumante fez bem a lei. Fumar não só prejudica a saúde, né? A lei estabelece ainda que caberá ao Poder Executivo disponibilizar em toda a rede de saúde pública do Estado assistência terapêutica e medicamentos anti-tabagismo para os fumantes que queiram parar de fumar. O médico pneumologista Rodrigo Atanásio lembra que os malefícios do cigarro são muitos. O cigarro ele causa diversos problemas no organismo da gente. Obviamente o pulmão é o órgão mais acometido por isso, então você tem desde as principais doenças que a gente sempre lembra, que é a bronquite crônica, o enfisema, que atualmente a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e doenças muito mais graves, inclusive, como o câncer de pulmão. Lembrando que o cigarro ele aumenta o risco de câncer em geral, não só do pulmão, mas do trato gastrointestinal, da parte urinária, algumas doenças ginecológicas, câncer de mama, útero e ovário nas mulheres. Então, todas essas alterações estão relacionadas com o uso do tabagismo. Sem contar várias outras alterações que a gente pode relacionar, como alterações de pele, a pele vai ficando mais estragada ao longo do tempo, alteração do dente, os dentes ficam amarelos, ficam com pior estado de conservação, e disfunção erétil, várias outras doenças também relacionadas. Eu mesma, que eu fumo, eu vou em ambientes fechados que é proibido fumar, eu não fumo. Aí acaba fumando menos. Acaba fumando menos, com certeza. Eu me sinto incomodada de ver as pessoas fumando, eu não gosto, assim, de sentir o cheiro, é bem incomodado mesmo. Doutor Gustavo, do ponto de vista médico, qual que é a avaliação em relação ao sucesso dessa lei? É porque ela foi feita pensando no não fumante, para proteger o não fumante? Exato, principalmente o não fumante, à medida que a gente consegue promover em todos esses ambientes fechados, que as pessoas não consumam tabaco. Com isso, aquele profissional que trabalha num restaurante 6
dias por semana, 7 dias por semana, e antigamente era exposto diariamente à fumaça do cigarro, agora ele está protegido, porque ele tinha a opção de não fumar, mas estava continuamente exposto ao tabagismo pela presença de pessoas que fumavam naquele recinto. Então, os não fumantes, sejam as pessoas que frequentam os ambientes, sejam as pessoas que trabalham nesses ambientes, elas dessa maneira estão protegidas também. Mas o próprio fumante, à medida que ele tem essa limitação do consumo do tabaco apenas a locais abertos, ele também passa a fumar menos, ele passa a fumar em locais onde a circulação do ar é maior e, com isso, a inalação da poluição gerada pelo tabaco é menor. Ele vai inalar apenas aquilo que ele traga e não aquilo que fica aprisionado no ambiente fechado. Então, de certa forma, focada no não fumante, essa lei acabou trazendo benefícios também aos próprios fumantes. Doutora Silvia, temos uma outra colega que eu não apresentei. Pois é. Quem é? Esta é a Altina. A Altina, ela é filha do alcatrão com a nicotina. E ela foi criada por uma pessoa que é lá de Campinas, o seu Daniel, e ele bolou aqui inventou essa boneca para mostrar um pouquinho o que faz o cigarro, né, no trajeto mais ou menos aí do corpo. Então, na verdade, essa área redonda simularia um pulmão, né? Para vocês terem uma noção, ele é bem mais clarinho, é como se fosse um papel de coador de café, que é trocado. Aqui ela já fumou uns 7 cigarros, então fica bem escuro mesmo, tudo que fica impregnado da mesma forma como provavelmente fica impregnado no nosso corpo quando a gente fuma, quer dizer, quando as pessoas fumam, porque eu não fumo, né? E para vocês terem uma noção, a Altina já infartou 2 vezes, né? Nós tivemos que mandá-la de volta para a fábrica porque todas as tubulações por onde passa a fumaça, o cigarro ela vem aqui na boca, a gente acende, nós bombeamos aqui com essa bombinha aqui atrás e ela vai tragando, então ele perpassa por todos esses tubos. Com o tempo também se entupiram todos os tubos. Então eu brinco que ela infartou, da mesma forma como ele ajuda também a obstruir as artérias do coração e a promover doenças como infarto e até outras situações aí que, como já foi dito na reportagem, nós temos aí de repercussão. E para onde a Altina vai para esse tipo de demonstração? Geralmente nós utilizamos não só no hospital, quando nós temos as campanhas internas e as campanhas nas datas pontuais, mas também em escolas, em palestras que nós geralmente proferimos, em empresas, instituições de saúde, outros locais também de saúde, que nos pedem para demonstrar, porque é uma forma talvez um pouco mais concreta. Nós utilizamos tanto a Altina como o monoxímetro, que é o bafômetro do cigarro, que para o fumante é interessante ele observar de uma forma um pouco mais concreta aquilo que o cigarro faz, que nem sempre ele acredita muito, né, quando nós falamos que ele pode causar essa sujeira dentro do pulmão, ou que ele pode ter um monóxido, né, no pulmão ali, enfim, na área pulmonar, né, no ar exalado pelo pulmão. Então, acho que isso tudo ajuda a demonstrar um pouco mais concretamente para eles e isso faz uma diferença. Agora, isso que aconteceu com a Altina, inclusive o infarto, é uma demonstração do que ocorre com o fumante ou com o não fumante também? Então, com o fumante e com o não fumante, o que nós geralmente conseguimos esclarecer para a população é que a fumaça que sai da ponta do cigarro, ela contém 3 vezes mais monóxido de carbono, contém pelo menos 20 cancerígenos, e o não fumante, ele respira isso sem nenhum tipo de filtro. Então, a incidência de câncer de pulmão no não fumante é de 30% e de infarto é de 40%. Então, existe também uma ocorrência de doenças pelo fumo passivo. Doutora Cristina, o Centro de Vigilância Sanitária é o responsável pela fiscalização. Como é que tem sido? Quais foram os desafios ao longo desses 7 anos para garantir o cumprimento da lei? Olha, o grande desafio foi conversar com a população, né? Levar ao conhecimento da população os riscos
que ela está exposta ao tabagismo passivo, esse, né? Fumando quando não se fuma. Então, o nosso grande desafio foi realmente levar essa discussão para a sociedade, que aconteceu nos primeiros meses da vigência da lei. Nós percorremos todo esse estado, com mais de 500 fiscais que estavam preparados para fazer essa discussão com a população, para colocar o risco que ele estava exposto. Então, a partir do momento que a lei realmente começou a entrar em vigência de penalização, a gente teve uma resposta muito boa. A gente conversava com pessoas comuns da sociedade, com os trabalhadores da área de hospitalidade, com os donos, os responsáveis. E aí o que a gente foi vendo? Uma grande adesão a um projeto de saúde, porque é uma campanha de saúde pública. Com isso, nós fizemos uma comparação, quando a gente coloca o monóxido de carbono, que é um dos principais contaminantes do tabaco, né? A gente fez a medição dele antes e depois da vigência da lei, em ambientes fechados, parcialmente fechados e abertos, e também com os funcionários desses estabelecimentos. O que a gente viu pós-vigência da lei, 3 meses depois, teve uma redução de cerca de 71% nos ambientes fechados. Isso foi um grande impacto, né? E com isso é o impacto à saúde da população. E a população vestiu essa camisa, né? Então o que a gente avalia hoje é uma vitória não só da saúde pública, como da própria sociedade. Nós temos, eu acho que São Paulo ainda é um grande exemplo para o resto do país. Todo mundo se espelha nas medidas de São Paulo para tentar fazer com que o nosso país realmente fique com ambientes mais saudáveis. Doutora Sandra, além desse resultado em relação à defesa da saúde do não fumante, a questão do tabagismo passivo, é possível a gente ter um número de quantas pessoas deixaram de fumar ou quantas pessoas, a questão da iniciação, deixaram de se iniciar no cigarro porque a partir do momento que os ambientes ficaram livres já não houve tanto estímulo, é isso? Nós temos muitas políticas, nós temos muitas pesquisas em relação aos programas de tabagismo. O que a gente encontra hoje, no último Vigitel de 2015, que a gente caiu de uma taxa de prevalência de 49%, nós estamos em torno de 10,4%. Os homens ainda fumam mais que as mulheres, eles estão em torno de 12,8% e as mulheres 9,7%, mais ou menos. O que é interessante é que a gente tem uma política pública bem estruturada no tabagismo. Então, a gente não só informa, né, não fiscaliza, mas a gente também procura dar tratamento para essas pessoas. Como disse o doutor, a gente acaba não agindo no fumante, né? A gente orienta, mas o tratamento é disponibilizado na rede do SUS. Hoje, na capital, por exemplo, a gente tem mais de 200 locais de atendimento, atenção básica e especializada. E no estado, mais de 707 unidades. A gente comenta, antigamente a gente ia aos lugares, aos bares, aos restaurantes, no consultório médico, consultório dentário, e as pessoas fumavam, né? E hoje a gente vê isso como uma coisa muito estranha, né? Então, nós éramos realmente muito mal comportados, era isso? O que foi que aconteceu com o comportamento? Eu acho que até os profissionais mesmo da área de saúde, eles eram mal orientados, né? Então, assim, a gente hoje tem muito mais orientação nesse sentido, não só a população, mas o próprio profissional de saúde, ele aborda de uma forma diferente, é uma dependência química especial que a gente fala, né? Ela tem uma peculiaridade que realmente o dia a dia, está ligado ao nosso cotidiano. Então, a gente procura orientar e fazer uma formação desses profissionais para atendimento do público, né? Havia uma divisão imaginária dentro dos aviões, por exemplo. A ala do fumante, a ala do não fumante, como se a fumaça não invadisse, não passasse de um lado para o outro, né? E hoje é completamente diferente. É muito estranho ver isso, né? E o que é interessante é que a gente tem hoje uma visibilidade melhor. Nada do que a Convenção Quadro trouxe o primeiro tratado de saúde internacional, que foi assinado e ratificado por mais de 188 países. Então,
Então, o que a gente tem hoje em São Paulo, no Brasil, nada mais é do que uma política de Estado, né? É uma política pública bem estruturada, onde a gente vai atrás de medidas protetivas, não só para o fumante, para o não fumante também, mas onde a gente é suprapartidária, isso é muito importante, né? Independe dos partidos que entram ou que saem, e que a gente está procurando realmente a saúde do indivíduo, né? Tratar. Doutor Gustavo, qual é o rol de doenças provocadas pelo tabagismo? A gente sempre lembra do câncer de pulmão, doenças cardiovasculares, mas essas doenças que são causadas pelo cigarro têm aumentado? Talvez as doenças não tenham aumentado, a nossa percepção, o nosso conhecimento delas sim. Então, cada vez mais a gente coleta dados de grandes estudos populacionais que conseguem verificar essa relação direta do tabaco com o desenvolvimento ou a progressão de diversas doenças. Então, assim como você falou de doenças cardiovasculares, né? Então, infarto, angina, arritmia, progressão de insuficiência cardíaca, as doenças respiratórias, o agravamento de doenças como a asma e o desenvolvimento de doenças como enfisema, bronquite crônica, o câncer de pulmão, o câncer da laringe, né, que é a porção da garganta responsável pela voz, câncer de estômago, esôfago, pâncreas, intestino, câncer renal, câncer de bexiga, ovário, colo de útero, mama, enfim, essa lista é cada vez maior e algumas doenças em que até pouco tempo não havia o conhecimento desse nexo de causalidade entre o cigarro e o desenvolvimento e a progressão delas, como, por exemplo, os quadros demenciais em idosos são acelerados pelo consumo do tabaco ou pela exposição à poluição tabágica ambiental, ou seja, pelo tabagismo passivo, o desenvolvimento, a progressão da insuficiência renal, que é uma das principais causas de complicações clínicas no paciente diabético, no paciente hipertenso e com outras doenças sistêmicas. Então, esse rol de doenças vem aumentando, não é porque o tabaco está se modificando, é porque o nosso conhecimento da dimensão da interferência dele em diversos processos biológicos está melhorando e a nossa capacidade de produzir dado com base nesses estudos populacionais está melhorando. Eu fiz esse questionamento porque, vamos até discutir isso, a indústria do cigarro se defende quando há ações dizendo que determinadas doenças não são associadas ao cigarro porque elas são multifatoriais. E aí o consumidor de cigarro não tem como atribuir ao cigarro aquela doença, né? Então, por isso eu questionei a respeito de quais seriam essas doenças. Né? Olha, só tentando complementar, o ambulatório de tabagismo do INCOR, né, da doutora Jaqueline, ela tem uma tese que foi comprovado que aumentou a velocidade com que você está diminuindo a internação por doenças cardiovasculares no município de São Paulo. De 1% aumentou para 3%, você internando menos por doenças cardiovasculares. E tem uma outra tese que ela está apresentando agora, onde ela coloca que em 17 meses pós a lei antifumo, no município de São Paulo evitou-se mais de 500 óbitos por infarto agudo e mais de 200 por acidente vascular cerebral. Fazendo a relação com o tabagismo, ela é uma pesquisa onde os outros fatores também foram, como poluente ambiental, outros fatores causais foram também analisados e chegou-se à conclusão que pós a vigência da lei, pós a diminuição dessa poluição tabágica, houve realmente ganhos para a população. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei ou Há 7 anos é Lei. Estamos falando da lei antifumo no estado de São Paulo e repercutindo aqui os efeitos sobre o tabagismo. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP, estamos falando sobre os resultados da lei antifumo no estado de São Paulo, em vigor há 7 anos. Estamos repercutindo aqui os efeitos sobre o controle, sobre a diminuição do tabagismo.
O cigarro, a fumaça do cigarro contém 4.700 substâncias. Nós preparamos uma arte aqui para a gente ver algumas delas. Eu gostaria de fazer uma análise dos efeitos de cada uma sobre o organismo. Quem começa, aliás, já não são mais 4.700, é isso, Sandra? Isso, já se falam em mais de 7.000, quase 8.000 tipos de substâncias que se exala, que você acaba inalando com cigarro, né? Quer dizer, cada substância contém outras milhares de substâncias, é isso que acontece? Porque cada vez mais o cigarro ele é modificado para que ele fique mais agradável, então eles usam os aditivos, né? E aí aumenta essas substâncias. Bom, o que a gente pode destacar aí como de pior? Eu acho que a gente devia destacar, né, eu penso, como sendo uma das principais, a nicotina, né? Porque a nicotina é a específica que causa a dependência, que vai gerar tanto a dependência física como a dependência psicológica. Então, acho que talvez essa seja a grande vilã, porque se não fosse a nicotina, provavelmente, talvez as pessoas não seriam dependentes do cigarro. Então, acho que esse é o grande problema que nós temos, né? Acho que somando a isso, né, Silvia, tem um problema do cigarro eletrônico. Do cigarro eletrônico que também tem a nicotina, né? Tem a nicotina. Que dizem que não faz. Dizem que não tem, mas também tem. E algumas pessoas acabam ficando dependentes do cigarro eletrônico. Mas nós temos hoje as medicações que ajudam a tratar da dependência física, mas eu não posso deixar de falar da dependência psicológica, sendo psicóloga também, né? Pelo fato de que, às vezes, a dependência psicológica acaba sendo a principal causa de recaída no cigarro. Então, como eu trabalho com fumante, como o meu processo é de tratar fumante, e faço isso há 23 anos, no que nós observamos quando o paciente volta com alguma recaída, ou quando ele fala, já tentei parar 4, 5 vezes, e você investiga por que você voltou, não é nem tanto pela falta da nicotina, mas principalmente pela ligação emocional que ele tem com o cigarro. Quando ele fuma para diminuir a ansiedade, quando ele fuma para melhorar o seu estresse ou para ficar mais feliz, porque a droga ela tem essas repercussões do ponto de vista físico e emocional, então são algumas situações que levamos em consideração e até usando a nicotina ou o cigarro mais especificamente, com condicionamento de comportamento. Então, ele associa o cigarro falando no telefone, digitando no computador, indo de manhã ao banheiro. Então, tem uma série de situações que têm que ser trabalhadas para ele poder parar de fumar. Doutor Gustavo, e do ponto de vista médico, dessas substâncias todas, o que é que representa o maior desafio em relação à dificuldade de largar o vício? Bom, antes de falar da dificuldade de largar o vício, eu acho importante a gente mostrar que todas essas substâncias produzidas na queima do tabaco, sejam os gases, vapores e material particulado produzido na queima do tabaco, né, diversas dessas substâncias têm um efeito oxidativo que causam dano celular, diversas outras causam alteração no material genético da célula, predispondo ao risco de câncer, várias delas exercem um efeito inflamatório, então interferindo na saúde respiratória e cardiovascular. E além disso tudo, a gente tem que lembrar que o filtro é uma peça quase que puramente decorativa, né? O papel do filtro é tão somente fazer com que a pessoa, no momento de uma tragada, não tenha aquela sensação gustativa desagradável da penetração de farelo de tabaco na boca. Todas essas substâncias produzidas na queima do tabaco, sejam as substâncias particuladas, sejam os gases e vapores, elas passam completamente ilesas e íntegras através do filtro. Os poros do filtro são de uma dimensão muitas vezes maior do que aquela que seria necessária para reter todas essas substâncias. Então, o filtro não serve em absolutamente nada. A queima do tabaco, que em última instância é a forma que o dependente tem de inalar a nicotina, ela traz consigo uma série de outras substâncias, então as tais 4.700, dentre elas pelo menos 70 e poucas delas já reconhecidamente causadoras de câncer, né? E tudo isso sem absolutamente nenhuma forma de proteção individual.
Então, a presença do filtro é meramente decorativa e o início do uso do filtro, que foi na década de 50, mais ou menos, do século XX, ele não trouxe absolutamente nenhum efeito decremental na incidência de doenças relacionadas ao tabaco, ou seja, o efeito dele é inócuo, tanto para o indivíduo quanto para a população. Doutora Cristina, quais são os efeitos dessas substâncias quando o cigarro é falsificado, quando ele é pirateado, quando ele é contrabandeado? E qual é o papel do Centro de Vigilância Sanitária na identificação desses produtos, na apreensão desses produtos? Olha, o grande, a gente sabe, né? Esse arsenal de substâncias que tem num cigarro, lógico, a gravidade todos sabem, né? Eu acho que a própria indústria, ela tenta minimizar isso, através mesmo do próprio filtro, dizendo que isso vai minimizar, né, os efeitos, mas a gente sabe que isso não é a realidade. Então, todos esses produtos vão causar danos. Por exemplo, o monóxido de carbono, ele compete com o oxigênio. Então, ao invés de você ter o seu sangue circulando com oxigênio, vai ter com monóxido de carbono, vai dar estreitamento dos vasos, das artérias. 30 minutos de exposição, já você sente uma constricção, um apertamento dessas artérias, desses vasos. Consequentemente, você diminui o seu poder de oxigenação. De oxigenação no organismo, né? Isso facilita a aterosclerose, as doenças cardiovasculares todas, né? Mas o que é o papel do Centro de Vigilância Sanitária, além de ele estar vendo se os ambientes estão sendo adequados para a população, né? Que é fiscalizar a lei. Nós temos que checar a propaganda, né? Nós não podemos permitir que o estabelecimento tenha propaganda de cigarros ou qualquer produto fumígeno. Ele tem que estar segregado no balcão que ele vende só. Coisa que a gente gostaria até que não tivesse, mas isso ainda é permitido. A questão do contrabando, que eu acho que é uma grande luta que tem que ser feita. São os cigarros que vêm sem nenhum controle, menos ainda do que esses que estão aí fazendo tanto mal. Então, eu acho que assim, a questão do contrabando é fundamental. Temos que ter leis que assegurem que, pelo menos, esses produtos não entrem no mercado, né? Eu acho que isso é uma grande... Mas a questão de contrabando foge da vigilância sanitária, né? É uma questão mesmo A questão do contrabando, eu acredito que seja uma coisa, um acordo, um protocolo, que deve ser bilateral, né? E ele não deve ser só uma política pública do Brasil, no caso. A gente tem que ter acordos bilaterais, onde a gente vai fazer uma política de fronteira, né? Para a gente poder lidar com esse assunto também. Bom, então, pelo raciocínio da doutora Sandra e da doutora Cristina, doutor Gustavo, esses são pontos em que a lei deve avançar. Deve, até porque a gente tem que lembrar que cigarro é cigarro. Então, o cigarro que entra no Brasil de forma ilegal, ele é exatamente igual ao cigarro que é comercializado legalmente. Qual a diferença dele? É que ele não tem um instrumento muito poderoso para controle de tabagismo, para redução do consumo e para prevenção da iniciação, que é o preço atingido através da adição de impostos e de tarifas específicas a esse produto. Então, uma das ferramentas mais eficazes em controle populacional de consumo de cigarro é o aumento do preço. Por mais que isso não seja de conhecimento público, diversos estudos já demonstraram que o aumento de preço através de impostos específicos, através de tributos, tarifas, isso diminui consumo, diminui iniciação, inclusive com um efeito ainda maior nas populações mais vulneráveis, que são jovens, crianças, adolescentes, populações de baixa renda e de baixa instrução e escolaridade. Então, a partir do momento que existe uma penetração no mercado de um produto de comercialização ilegal, contrabandeado, você tem um cigarro chegando num preço muito mais baixo, facilitando a iniciação, perpetuando o consumo e facilitando, inclusive, o aumento do consumo. O problema que também eu observo, só complementando, é que, na verdade, a Lei Mundial de Controle do Tabaco, ela tem um artigo que fala sobre o contrabando. Uma das coisas que nos complica é que, por conta até do que o doutor Gustavo falou, nós também não temos gente suficiente para estar
também cuidando das fronteiras. Então, isso acaba, de fato, escapando. Tanto que várias vezes observamos, olha, foi apreendido não sei aonde, um caminhão com contrabando de cigarros. Então, isso acontece o tempo todo. Então, é difícil fazer essa vigilância. Agora, de fato, o aumento dos impostos, o aumento do preço do cigarro, qualquer medida de contenção, já foi comprovado que ela ajuda no controle do tabagismo. Então, isso é fundamental. Então, a política de preço mínimo, né? O doutor destacou, a questão da propaganda, que a doutora Cristina também falou, que deveria estar restrita, mas poderia não existir mais, né? Agora, a propaganda nos meios de comunicação já não existe. Mas existe no meio de consumo, né? de compra. É isso que a gente também... É o outro artigo da Convenção Quadro, que a gente precisa instituir no Brasil como uma política e fazer um controle dessa propaganda nos ambientes de compra. Ou seja, a gente já tem Austrália, né? França, Irlanda, são alguns Canadá, são alguns países que já instituíram que a propaganda não seja feita no ambiente, no local de venda. Então, os cigarros são fechados, né? Em ambientes... Essa questão, eu acho que ela é importante pelo seguinte, se você vai numa padaria qualquer, primeiro, a indústria paga uma grande quantia para você ter o produto dela exposto naquele painel. Esse é um ponto. Então, a padaria, ou enfim, o estabelecimento, ele ganha em cima daquilo. A outra coisa é que você pode observar que ele fica muito perto de bala, chocolate, chiclete. E isso, por si só, já instiga a criança que vai comprar uma bala, um chocolate, alguma coisa, a olhar o painel lindo, com um maço de cigarro colorido. Então, isso é uma forma também que incita a iniciação. É o que nós chamamos de propaganda subliminar. Aqui a gente falou das substâncias, 7.000 ou mais, talvez. Aí tem inseticida, tem metal, tem veneno e tudo mais. Claro, a gente fala disso aqui dessa maneira, porque tudo isso é impactante, mas tem resultado quando você fala dessas substâncias para o fumante? Aquela foto que vai no maço de um paciente lá em estado terminal de saúde, aquilo tem impacto para fazer com que o fumante pense duas vezes e tenha um estímulo maior para largar o cigarro? Eu acho que tem, né, Silvia? Principalmente tem estudo sobre isso? Largou o cigarro porque o Instituto Nacional de Câncer no Rio, ele tem alguns estudos que falam que existe uma taxa, que agora eu não me lembro se gira em torno de 10% ou 12%, de pessoas que deixam de fumar porque veem as fotos impactantes ou que começam a observar essas fotos enquanto estão fumando. Não é um impacto tão grande assim quanto nós gostaríamos que fosse, porque muitos fumantes já me falaram assim, eu compro o cigarro, pego um papel branco, coloco ali para não ficar olhando, né? Então isso é muito comum. Agora sim, gera um certo impacto positivo, com certeza. Então qualquer medida que nós possamos ter, essa inclusive, ela vai acabar ajudando. Só o que difere é o quanto isso impacta na cessação ou na não iniciação, né? Isso é um pouco diferente. Cada uma dessas medidas, né, de forma articulada, coordenada e conjunta, vão compor o efeito. Mas tem estudo mostrando, inclusive, quando você compara a curva, né, de prevalência do consumo do tabaco no Brasil e consegue pontuar em cada ano o que pode ter sido o fator que mudou a inclinação, que acelerou a diminuição do consumo do tabaco no Brasil. Então a gente identifica, por exemplo, a época que foram iniciadas as veiculações dessas imagens de conteúdo aversivo no maço do tabaco, né? Depois quando essas imagens e essa campanha foi intensificada, quando que o consumo do tabaco em ambiente fechado também foi proibido. Então a gente consegue identificar nessa história recente, né, dos últimos 20 anos principalmente aqui no Brasil, que cada uma dessas medidas teve um papel. A questão da veiculação dessas imagens aversivas no maço, individualmente o efeito é pequeno. Mas se você pensar que 100% dos fumantes está exposto a isso e que isso não gera custo para o poder público, isso é repassado, isso é exigido do fabricante, então cada uma das pessoas que pode se sensibilizar, no mínimo, para uma reflexão sobre deixar de fumar ao olhar aquela imagem, se individualmente o
o efeito é pequeno, do ponto de vista populacional é possível que a gente consiga que mais pessoas sejam influenciadas pela percepção da nocividade do consumo do tabaco através dessas imagens e através das outras medidas de educação. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei, fazendo uma avaliação dos 7 anos da lei antifumo no estado de São Paulo, os seus efeitos sobre a diminuição do tabagismo. Mais um intervalo, voltamos já.